Olá, hoje é terça-feira, 15 de fevereiro, está começando o Boletim Legislativo. Início de ano, época de chuva, o sinal é de atenção, né? Para evitar riscos e possíveis acidentes, a Defesa Civil tem realizado um trabalho de fiscalização e também alertado moradores em casos de tempestades. Outro assunto em pauta é quanto às áreas de risco. Aqui em São José, alguns moradores ainda insistem em construir as casas nessas áreas. Um perigo que pode acabar em situações graves. Para evitar essa realidade, a Câmara aposta em informação e conscientização. O verão, a estação mais quente do ano, é também uma época de chuvas intensas. Por conta dessa realidade, neste período, aumentam as preocupações de enchentes, alagamentos e deslizamentos de terras. Para Benedito Silva, coordenador da Defesa Civil em São José, o solo encharcado é sempre um sinal de alerta. Por isso, ele reforça alguns cuidados. Quem mora próximo à encosta, né, a taludes, que nós chamamos, os barrancos, né, tanto na base do barranco ou como na crista de um barranco, ou seja, na parte alta dele, tomar os cuidados necessários, principalmente com o encharcamento de solo, quer dizer, ou seja, com a movimentação de terra. Então, ficar atento. De repente, uma janela começou a emperrar, uma porta começou a enroscar, algumas trincas, né, no chão, na parte externa da casa, por exemplo, começa a descer terra de um barranco, pode começar a inclinar uma árvore, um poste. Todos esses são sinais de que está tendo uma movimentação de terra, ou seja, ali já é um alerta de que existe um risco. De acordo com a Defesa Civil, para fevereiro e março, a previsão de chuva continua. E além das áreas de riscos, os moradores dos centros urbanos também precisam redobrar a atenção, já que algumas tempestades costumam vir acompanhadas de raios e rajadas de ventos. Nesses casos, as orientações são: evitar usar o telefone celular enquanto o aparelho estiver carregando, não tentar atravessar locais alagados e nunca buscar abrigo embaixo de coberturas metálicas, árvores ou postes. Para aumentar os cuidados, a Defesa Civil também emite alertas via celular. Basta enviar o telefone para o número 40199. Neste contato, os moradores vão receber um SMS da Defesa Civil com informações fornecidas pelo CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Os alertas são emitidos pela Defesa Civil sempre horas antes da chuva cair. Por isso, além de lembrar de pegar a sombrinha, é sempre importante também dar uma olhada no celular para poder saber quando que irá chover ou não. Afinal, se prevenir dos riscos de tempestade nunca é demais, né? Nunca ter o abuso, né? Nunca ter o abuso, por quê? Porque para não ser surpreendido. E também nunca esperar as coisas acontecerem. Quando alguém der uma orientação ou fizer um chamamento, que a comunidade nos atenda para que as vidas sejam preservadas. E neste período chuvoso, outra preocupação é quanto aos locais de risco na cidade. Neste sentido, a Câmara Municipal tem um papel importante na fiscalização de moradias irregulares, que geralmente são construídas nesses locais. Para os vereadores Fernando Petit e Dulce Rita, essas áreas têm mais chances de sofrer desastres naturais. É a fiscalização, mas é também a consciência da pessoa. Gente, antes de comprar um lote, consulte a prefeitura, se pode comprar, porque se não puder comprar, você vai chegar a um momento que você vai construir sua casa, você vai receber uma ação pedindo a demolição, você não vai poder ligar água, não vai poder ligar a luz. A Câmara tem um papel fundamental, né, nesse momento de chuvas fortes, né, antecipar um pouco essa época que sempre é do final do ano até o terceiro mês, né, do ano novo, e orientar através de leis, solicitar fiscalização, né, e São José dos Campos, graças a Deus, há muitos anos não tem vítimas, né, por causa da chuva. Os vereadores também reforçam a necessidade das pessoas aumentarem a conscientização sobre o tema. E nós, como cidadãos urbanos, nós temos que cuidar dos nossos equipamentos. Não jogar lixo, que todo mundo sabe que não tem que jogar lixo. Cuidar das áreas verdes, não jogar lixo. Então tem todos umas regras para o cidadão que sabe que verão vai ter chuva.
e que as chuvas estão cada vez mais torrenciais devido ao aquecimento global. Então, que os esforços, que as atenções têm que ser redobradas. Mesmo sendo doloroso o momento de você retirar uma pessoa da sua casa, não deixar construir, você pensa no futuro e a gente vê os resultados que mesmo com chuvas fortes, né, com algumas partes alagando, São José dos Campos, graças a Deus não tem também esse histórico, você preserva vidas. E para a população, vale o recado. A qualquer sinal de risco, não demore a chamar a Defesa Civil pelo número 190. O telefone funciona 24 horas e quanto mais rápido o socorro, mais vidas são salvas. E vamos falar de emprego aqui no Boletim? Se você está em busca de oportunidades, é só acompanhar a nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de obras, ajustador mecânico, alinhador, assistente comercial administrativo, assistente de vendas, auxiliar comercial administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de lavanderia, auxiliar de manutenção predial, borracheiro, caldeireiro, chapeiro de lanchonete, chefe de oficina, churrasqueiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cortadeira, cozinheiro e passador, desenvolvedor VB6, eletricista, eletricista força e controle, empregada doméstica, gerente de loja, gestor administrativo, instalador de sistema eletrônico, instrumentista, instrutor de informática, isolador, líder de cozinha, mecânico de autos, mecânico de manutenção de empilhadeiras, mecânico de manutenção de empilhadeiras elétricas, mecânico diesel, meio oficial de mecânico, moldador de plástico por injeção, operador de loja, operador de manutenção, operador de serviços automotivos, operador de telemarketing, orçamentista, pedreiro, programador de fresa CNC, programador PHP, promotor de vendas, serralheiro artístico, soldador, supervisor comercial, técnico júnior CFTV e vendedor interno. Há ainda vagas para pessoa com deficiência, no cargo de ajudante de obra, armador de ferro, auxiliar de limpeza, pintor e porteiro. Para se candidatar às vagas, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E o assunto agora é para os aposentados e pensionistas. No início do mês, o INSS publicou uma portaria com novas regras para a prova de vida, que é um procedimento comum para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Como esse assunto tem gerado dúvidas, a repórter Rafaele Franco conversou com um especialista na área do direito previdenciário para explicar melhor para a gente o que muda a partir da publicação da portaria. É com você, Rafaele. Olá a todos que nos assistem. Oi, Guerra, como você falou, né? A gente vai esclarecer aí essas mudanças que tiveram na prova de vida, que é quando os beneficiários do INSS eles têm que provar regularmente, né, que eles estão vivos para continuar a receber o benefício. Teve também, durante a pandemia, a suspensão, né, dessa prova de vida durante alguns meses e agora retornou e com mudanças. Isso que a gente vai esclarecer, para eles ficarem atentos e não perder aí. Quem vai esclarecer tudo isso para a gente é uma advogada especialista em direito previdenciário, a Janaína Santos. Janaína, obrigada por estar aqui, esclarecer as dúvidas. Explica para a gente, então, né, começa explicando o que mudou. Bom, anteriormente a prova de vida deveria ser feita diretamente numa agência bancária onde o beneficiário recebia o benefício. E hoje, né, com essa mudança da nova portaria, essa prova de vida ela vai ser feita diretamente pelo INSS. O próprio INSS vai fazer. Não vai ter mais a necessidade do segurado, do beneficiário, ter que ir até uma agência. E como que o INSS ele vai fazer para conseguir realizar a comprovação agora? Pode ser online também? Como que é? Então, a comprovação, o INSS vai buscar meios com cruzamento de dados da base do governo, do próprio governo. Bases federais, estaduais, municipais. Entre elas, por exemplo, se a pessoa for fazer uma renovação ou emissão de RG, passaporte, carteira de habilitação, também pode ser feito através de votação eleitoral, sobre, por exemplo, quando for fazer
o SUS, quando utilizar o SUS, todos esses serão meios que poderão ser utilizados. Além disso, quando não for possível o INSS fazer dessa forma, ele vai buscar outros meios. O segurado vai ser notificado, né, a fazer a comprovação da prova de vida, e aí ele deve fazer preferencialmente de forma online. E, assim, o interessante é falar como que evita que seja bloqueado, porque às vezes não tem essa comprovação já e a pessoa tem que fazer essa comprovação, né? Então, como que faz para evitar que seja bloqueado o benefício? Bom, inicialmente, nesse ano de 2022, não haverá suspensão ou bloqueio dos benefícios até dia 31 de dezembro, tá? Porque é o prazo que o INSS tem para fazer toda essa regulamentação, isso que ele planeja fazer, né? De que forma ele vai fazer essas comprovações. Após isso, aquele segurado que ele não conseguir, que o INSS não conseguir fazer a comprovação, ele vai ser notificado e aí ele tem que fazer. Como eu falei, de forma de preferência online, através de biometria, que ele pode fazer direto no portal do meu INSS, ou se ele tiver, por exemplo, o cadastro biométrico no TSE, né, de votação, ou no Denatran, também vai poder ser utilizado dessa forma. Legal, facilita bastante. E como que você avalia, né, essas mudanças? Elas foram positivas? Eu avalio como positiva, sim, porque, veja bem, a maior parte dos segurados são aposentados, muitos com mais de 80 anos de idade, tem toda aquela dificuldade, né, da locomoção do segurado até o banco que ele recebe, e aí os segurados que também são deficientes, então tem toda essa dificuldade. E dessa forma vai ser muito mais prático. Facilitando, pessoal. Obrigada pelas informações, viu, doutora? Esclareceu bastante. Okay. Então, pessoal, fiquem atentos, aí como a doutora passou, né, no site, também ver se está renovado o serviço para continuar recebendo. Então, é isso. Com você, Guerra. Rafael, muito obrigado, viu, pelas informações. Espero que essas dicas tenham ajudado aí muita gente. Bom, e falando agora no tema da pandemia, o que também tem ajudado muita gente a prevenir a Covid-19 é mesmo a vacinação. Ainda assim, algumas pessoas optam por não se vacinar. Aqui em São José, um balanço apresentado pela Secretaria de Saúde mostrou que cerca de 80% das internações e mortes registradas no mês passado em decorrência da doença são de pessoas que não completaram o ciclo vacinal. Para mudar isso, a Comissão de Saúde da Câmara acredita no trabalho educativo. Nas últimas semanas, São José dos Campos, assim como a maior parte das cidades do país, registraram aumento nos casos de Covid-19, reflexo da facilidade de transmissão da variante Ômicron e também de quem ainda não tomou a vacina. Os números mostram isso. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, 80% dos internados por Covid-19 na rede pública não completaram o ciclo vacinal. A ampla maioria das pessoas que estão internadas, seja em UTI ou seja em enfermaria, cerca de 80%, elas não possuem aí a imunização completa, ou seja, até a dose reforço. Além disso, a gente nota que é um perfil de pessoas de 70 anos ou mais, que possuem comorbidade, são essas as pessoas que estão internadas. Os especialistas ainda lembram que a vacina, apesar de proteger, não vai evitar que uma pessoa contraia a Covid-19. A diferença é que, na maioria desses casos, os sintomas são leves. Outro dado positivo é que, em janeiro deste ano, apesar de um aumento no número de casos se comparado ao mesmo período do ano passado, o número de mortes praticamente caiu pela metade. Para os mais de 22 mil casos notificados no primeiro mês de 2022, o município registrou 84 mortes. Já em 2021, foram 158 mortes para pouco mais de 12 mil casos positivos. A gente tem observado, de fato, uma maior taxa de contaminação, mas os casos não estão sendo tão graves. Mas muito disso a gente acredita também a vacinação. Hoje nós temos em São José dos Campos cerca de 40% da população
do público-alvo, ou seja, 5 anos ou mais, já possui até a 3ª dose. Então, essa soma de fatores ela acaba contribuindo para que a gente tenha, mesmo com uma alta de casos, num primeiro momento relacionado à variante Ômicron, uma baixa taxa de internação e uma baixa taxa de óbito. E para continuar evitando os números negativos, o caminho é mesmo a vacinação. Aqui em São José, todas as unidades básicas de saúde estão aplicando doses da vacina, assim como outros locais, como o CEF, no Parque da Cidade, e o Colégio Tablô. E além dos adultos que não vacinaram, também é importante imunizar as crianças. Aqui em São José já podem se vacinar crianças acima de 5 anos. Quanto à documentação necessária, ela está disponível no site da Prefeitura, no link Vacinação em São José. A vacina ela é a nossa principal arma, a principal ferramenta no combate ao coronavírus, e a gente sempre vai estimular que todos estejam com a sua vacinação em dia, mas a gente nunca pode se descuidar de outros fatores. Então, continuar evitando aglomeração, continuar com o uso de máscara, uso de álcool gel sempre que necessário. A soma desses fatores, com certeza, vai contribuir para a gente ter uma redução ainda mais acentuada dos casos de Covid no município. A importância da vacinação é também um tema defendido pelos vereadores da Câmara e pela Comissão de Saúde do Legislativo. Para os vereadores, é preciso ampliar a conscientização sobre os benefícios das vacinas para reforçar a confiança da população. Nós estamos ainda dentro de um processo de pandemia. A pandemia não passou, ela está atingindo números ainda alarmantes no Brasil. E durante muito tempo nós pedimos a vacina. Nós clamamos que a ciência trouxesse a vacina. E graças a Deus, na nossa cidade, nós temos essa vacina. Então, não existe o porquê a pessoa não tomar a primeira dose, tomar a segunda dose e também depois tomar o reforço. O que a gente nota e fica muito feliz de ver é que agora, na atualidade, apesar dos números de infecção ser 4 ou 5 vezes maior do que na onda anterior que nós vivenciamos aqui no país, nós notamos que então a virulência é maior, a contaminação é maior, mas nós estamos tendo uma redução de internações e de complicações e da mortalidade desses pacientes que são acometidos pela Covid-19. Outro debate é sobre as fake news. Os parlamentares defendem que é preciso garantir que a informação chegue à população por fontes confiáveis. E, nesse sentido, a elaboração de leis e campanhas educativas podem ajudar. Eu sei que existe muita fake news, muitos medos em relação à vacinação, sobre os efeitos colaterais, mas a gente tem como comprovar que a infecção pelo Covid, ela tem causa inúmeras lesões muito maiores do que qualquer incidência baixa pelas vacinações. Nós temos que acreditar na ciência, nós temos que acreditar que a vacina é o que vai nos tirar desse grande mal que nós estamos vivendo nesse tempo. Então, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, optem pela vacina, que é o único caminho para a gente encerrar com essa pandemia. E não custa reforçar, né? Para evitar o aumento nos casos, só mesmo a vacinação. Para saber todas as informações, como datas, horários e locais onde estão aplicando as vacinas, é só entrar no site da Prefeitura, no link Vacinação em São José. E ainda falando da pandemia, vamos ver no nosso boletim epidemiológico o balanço atualizado do número de casos de Covid-19 aqui em São José?
E agora é hora da previsão do tempo para a tarde desta terça e também amanhã. A tarde desta terça é de tempo nublado e abafado. Chove em algumas áreas, no fim da tarde e durante a noite. A máxima é de 28 graus, mínima 19. A quarta-feira amanhece com sol, mas ao longo do dia o tempo fica nublado. Deve chover à tarde e à noite. A máxima é de 28 graus, mínima 20. E chegou ao fim o nosso boletim. Uma ótima terça-feira a todos e muito obrigado pela companhia. Não esquece, hein, que hoje tem sessão aqui na Câmara a partir das 4 horas da tarde com transmissão ao vivo. Até mais!